Gravando o módulo 10 com a turma 10, dia 29 de novembro, está chegando o final de ano. Psiquiatria e a psicanálise. É um módulo bastante interessante. Todos são, mas esse tem uns aspectos que nós vamos estudar, que é para ter um conhecimento do que é a psiquiatria. E a psiquiatria ela tem um papel muito importante na nossa vida, né? Ok, o slide aí está bom para vocês? Mudou o slide? Sim. Ok, então tá. Vamos voltar aqui. Perfeito. Então, vamos falar de psiquiatria e a psicanálise. Nós precisamos, assim, perder esse receio de falar com psiquiatra, de se apresentar como psicanalista, porque nós ficamos com uma certa dúvida, procurando manter um paredão na nossa frente que não existe, tá? Então, nós vamos estudar um pouco da psiquiatria, não vamos nos tornar psiquiatra, evidentemente, mas entender que o psiquiatra, ele também é um ser humano como nós somos, e que tem uma profissão. Eu coloquei lá no primeiro slide o louquinho do Maurício de Souza, né? Que a psiquiatria lida com as loucuras mesmo. Mas vamos ver um pouquinho da história. E antes da cultura grega, toda a medicina física do homem primitivo se apoiava em condições de natureza mágica, instintiva, atividade de sacerdotes e feiticeiros. Esse, sim, é que tinha o poder, entre aspas, né, de resolver as coisas. E já também no Antigo Egito, existiam médicos cirurgiões, que operavam o cérebro. E na Antiga China, 30 séculos antes da era cristã, já existia algum conhecimento de farmacologia e farmacoterapia. A medicina chinesa também usa muitos recursos naturais, a medicina chinesa também usa bastante a acupuntura. A Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, acreditava que a epilepsia, sempre existiu epilepsia, era um mal sagrado. Que a epilepsia era uma enfermidade natural com origem no cérebro. Isso acreditava Hipócrates. E que a maioria das doenças resultava de transtornos de humores. O que se conhecia do cérebro naquela época? Praticamente nada, né? Um dos grandes méritos de Hipócrates foi advogar a origem natural de todas as doenças e pôr em causa a concepção sobrenatural das doenças psíquicas. Colocou em causa, questionando como doença sobrenatural. Hipócrates também classificou os tipos constitucionais humanos em 4 grandes categorias de temperamentos, que nós falamos de temperamentos anteriormente, e não sei como que Hipócrates fez isso. Ele fez essa classificação que se dava de acordo com o predomínio ou deficiência dos 4 humores existentes no organismo: sangue, linfa, bilis e fleuma. Aí os temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. O sanguíneo, geralmente, é aquele que apresenta uma personalidade cativante, né? É um verdadeiro falador, contador de histórias e, por norma, está sempre de bom humor, embora a sua disposição possa variar. Ele se faz notar onde quer que esteja, sendo alegre, curioso, inocente e sincero, normalmente intitulado como uma eterna criança. Essa criança que está viva dentro de nós, que nós obstruímos,
Eu tenho essa criança também dentro de mim. E eu tenho muito do sanguíneo. Eu sou mais sanguíneo do que outra coisa. É muito legal isso a gente reconhecer e nós podemos cultivar isso dentro de nós. O sanguíneo, como pai ou mãe, é muito apreciado pelos filhos, porque o sanguíneo ele vê o lado positivo das crises e torna o lado divertido. Ele busca transformar as dificuldades em oportunidades. Esse é sanguíneo. Ele é simpático com os amigos dos filhos, torna-se amigos dos seus filhos. Como hoje os meus amigos são amigos dos meus filhos. Em termos de dinâmica familiar, ele é impaciente. Às vezes é egocêntrico, fala e não cumpre. Já não é meu estilo. Diz tudo o que vem à cabeça sem refletir. Também não é assim para mim. Então, não é só sanguíneo, eu sou sanguíneo fleumático. Berra em casa com os filhos, não sabe disciplinar. Negativo. Não é por aí que se educa. Se educa com educação, com carinho, com amor, orientando. Mas o sanguíneo ele faz amigos com facilidade, os quais ele ama genuinamente. Desculpa-se facilmente, não guarda ressentimentos, gosta de atividade, é despreocupado, aventureiro, e por isso evita momentos de tédio. Gosta de elogios e é invejado pelos outros. Ainda no sanguíneo, no trabalho, ele se oferece para tarefas. Ele é colaborador, ele é participativo, ele é proativo, cria novas oportunidades, estimula e inspira os outros ao trabalho e à participação. Em determinado momento é enérgico, entusiasmado e começa com brilhantismo. Mas como é pouco organizado, não termina o que começa. Então, por isso, esse só sanguíneo não é legal. Nós precisamos do fleumático. Pode parecer pouco desejado e é medroso. Então, precisamos um pouco mais de um outro temperamento, né? Nós temos que trabalhar isso conosco para não ficar um sanguíneo medroso. E sim, um sanguíneo que seja capaz de desenvolver ousadias, que é uma característica no colérico. Geralmente, os sanguíneos são bons vendedores, bons oradores, atores e líderes. No temperamento melancólico, é orientado para o senso do belo, a vida passional e melancolia. É uma presa fácil das emoções, vive triste, é dramático, sonha muito com o que é inatingível ou difícil de obter, aprecia a estética, a beleza e a originalidade. Gosta de se vestir bem ou de ser excêntrico. Criatividade, expressividade, calor humano também faz parte do melancólico. O melancólico sempre dá muito apoio ao próximo. Ele é solidário, carismático, sensível, ajuda os outros, ele é artístico, competitivo, conquistador, exigente, tem um refinamento muito bom e às vezes é um pouco snob. É gentil, bom gosto nas coisas, elegante em geral, companhia divertida, anfitrião e romântico, temperamento instável por uma carência emocional. Então, tem certas características que são boas de nós aproveitarmos para trabalhar
os nossos temperamentos, como é que nós queremos ser. Mas esse temperamento vai mostrar também a questão de tratamento psiquiátrico. O melancólico é excessivamente envolvido e apegado. Tem dificuldade em fazer um desprendimento. Magoa-se facilmente, ele é frágil. Se ofende com a mínima coisa. É presa fácil das emoções. Melancólico diz assim: eu sou muito sensível. E faz questão de afirmar que é sensível, porque se emociona com facilidade. Atraído pelo extremo da emoção, das paixões muito fortes que se tornam até obsessivas. Atraído pelos altos e baixos das emoções, se torna dramático, faz da vida um verdadeiro drama. E também se torna temperamental. Mas ele tem um aspecto sensível e é movido pela culpa. Sente-se inseguro quanto à sua própria identidade. Perturba-se pelas mudanças incessantes das próprias emoções. Tem sentimento contínuo de tristeza, melancolia, minha gente. Mesmo nos momentos de alegria, tem melancolia. Sente-se vivo quando tomado por emoções extremas. É emocionalmente instável. Pode apresentar até alguma característica de bipolaridade. Ele tem uma tendência à ciclotimia. Ele passa rapidamente da mais intensa alegria para a mais profunda tristeza. Convencido de que existe sua alma gêmea, sempre está em busca do parceiro ideal. Ele acredita que sempre tem a metade da laranja, a tampa da panela. É parceiro possessivo e apaixonado. Coisa horrível ser possessivo. Apaixonado é bom, é gostoso. Mas possessivo, ninguém aguenta. Ama demais, exagero. Procura viver profundas emoções que só ele sente. Tem extrema instabilidade emocional. Muda muito rapidamente de emoção. Desesperança, nada vai dar certo. Este é um mundo cruel. Raiva reprimida que resulta numa depressão. Apatia e fadiga constante, se sente cansado. Obsessão pela morte. Morbidez. Negação da vida. Não experimenta uma coisa nova. Tem ódio de si mesmo, não gosta de si mesmo. Autorrejeição. Se acha feio, se acha importuno. Tem explosões de raiva, de hostilidade e de ódio, mesmo para aquelas pessoas que ela diz que ama. Os relacionamentos melancólicos são instáveis. Ele apresenta distúrbio de personalidade narcisista, fugidia e histriônico. Faz uma autodramatização, mundo, afetado, teatralidade, acting out constante, um exagero de emoção. Geralmente, melancólico é pretensioso e diz assim: faço o que eu quero, eu faço o que quero, quando e como. Eu faço o que quero, quando e como, mas não faz nada. Fica reservado, se fecha, acha que as pessoas são duras e cruéis com ele. Todos me põem para baixo. Ninguém me compreende. Houve uma época em que a nossa sociedade estava nesse quadro melancólico,
músicas que faziam sucesso. Maísa foi uma das grandes cantoras da época, dos anos 60, as mulheres muito reprimidas, anos 60, 70, e com aquelas canções assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Era o que fazia sucesso. Melancolia. É o colérico. Esse é dotado de vontade forte, autossuficiente, muito independente. O colérico é ativo e bastante prático. Tem opiniões bastante fortes, é dono da verdade, é decisivo, considera que é fácil tomar decisões, muitas vezes toma decisões pelas outras pessoas, sem respeitar o que as outras pessoas estão. Ele se torna invasivo. Ele é considerado extrovertido, a semelhança do sanguíneo. O sanguíneo também é extrovertido, mas não de forma tão intensa. O colérico, como pessoa ativa, não necessita de ser estimulado externamente. Ele próprio estimula o meio ambiente com as suas ideias intermináveis, os seus sonhos, os seus planos e os seus objetivos mirabolantes. É decisivo e, se a sua autoestima estiver equilibrada, é capaz de tomar decisões saudáveis no momento e planejar projetos viáveis. Não cede à pressão daquilo que as outras pessoas pensam. Isso nós temos que trabalhar um pouquinho do nosso lado colérico, quando nós falamos, isto não me pertence, o que penso de mim também não me interessa. Tendo uma opinião formada e bem definida sobre várias questões. Esse bonequinho que está aí soltando fogo, vocês podem assistir esse desenho animado, que é bastante interessante também para a psicanálise, que chama-se Divertidamente, que está no YouTube. A parte emocional do colérico é menos desenvolvida. Ele é mais frio. Ele não se simpatiza facilmente com outras pessoas e nem demonstra compaixão de alguém. Normalmente sente-se desconfortável com as lágrimas dos outros e apresenta alguma insensibilidade perante as necessidades das pessoas que o rodeiam. O fleumático é um tipo de temperamento agradável, porque é muito mais fácil se relacionar com ele. São pessoas calmas, descontraídas, raramente ficam perturbadas. Ou é o tipo de temperamento que se mostra sempre coerente, sempre calmo e tranquilo, independentemente das circunstâncias à sua volta. Nós temos que cultivar essa característica também, esse temperamento. Sanguíneo com fleumático dá uma personalidade muito boa, muito forte e bem tranquila. Aprecia as belas artes, é mais emotivo do que aparenta. Habitualmente, evita violência. Por que violência? Não vale a pena. Geralmente é um bom pai, reserva tempo para os seus filhos, uma boa mãe, que também reserva tempo para os seus filhos, respeita os desejos deles, não tem pressa, aceita tanto ruim quanto bom, sabe que tudo isso faz parte da vida. Não se agita com facilidade e não se impõe ao problema. Não toma decisões rápidas, raciocina, é passivo. Geralmente ele é competente e estável no trabalho. Pacífico e amável, tem uma boa habilidade administrativa, seus controles financeiros, evita conflitos,
Mesmo sob pressão, ele mantém o equilíbrio. É diplomata clássico, cauteloso com suas atitudes. Ele é cumpridor dos seus compromissos. Ele é eficiente em suas tarefas. Em alguns aspectos, é até um tanto conservador. Mas ele é muito prático e é de muito fácil convivência. Geralmente, essa personalidade fleumática é uma pessoa agradável, pacífico, é leal, inofensivo, não prejudica ninguém, não agride. É um bom ouvinte com senso de humor irônico. Gosta de observar as pessoas, bom amigo, tem compaixão e cuidado. Algumas características aqui importantes para o trabalho do psicanalista, né? Bom ouvinte, observar as pessoas e cuidado. Geralmente bem-humorado, mas é calculista em suas atitudes, naquilo que vai realizar para a sua vida, falar com as pessoas. E às vezes ele é temeroso e fica indeciso. Mas é contemplativo e muitas vezes desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. É um lado ruim do fleumático. Geralmente tende a ser professor, médico, cientista, humorista, escritor, editor de livros e revistas ou diplomata. O Platão, que teve uma contribuição muito grande para os nossos estudos, até hoje em nossas vidas, ele fez uma pergunta. Que retrato nos deixa de seu mestre Sócrates? O de um homem que andava pelas ruas e praças de Atenas, pelo mercado e pela assembleia, indagando a cada um. Você sabe o que é isso que você está dizendo? Você sabe o que é isso em que você acredita? Você acha que está conhecendo realmente aquilo em que acredita, aquilo em que está pensando, aquilo que você está dizendo? Alguns acreditam piamente no que estão dizendo. Você diz, falava Sócrates, a coragem é importante. Mas o que é coragem? Você acredita que a justiça é importante? Mas o que é justiça? Você diz que ama as coisas e as pessoas belas? Mas o que é a verdadeira beleza? Você crê que seus amigos são a melhor coisa que você tem. Mas o que realmente é uma amizade? Uma grande amizade, uma amizade sincera? Aí que eu costumo comentar o seguinte: você quer saber quantos amigos você tem? Fique doente e sem dinheiro. Você vai saber quantos amigos realmente você tem. Sócrates fazia, portanto, perguntas sobre as ideias, questionava sobre os valores nos quais os gregos acreditavam, que julgavam conhecer, que se achavam dono da verdade. Suas perguntas deixavam os intelectores embaraçados, irritados, curiosos, pois quando tentavam responder ao célebre o que é, descobriam surpresos que não sabiam responder e que nunca tinham pensado em suas crenças, aquelas que colocaram dentro de nós com verdade absoluta, os seus valores e as suas ideias, que no grande número de vezes não são ideias nossas, não são valores nossos, são valores que nos impuseram, que nós estamos submissos.
O pior é que as pessoas esperavam que Sócrates respondesse por elas ou para elas. Olha que interessante, não? Quantas pessoas esperam que a gente solucione a vida delas, não? Que soubesse as respostas às perguntas, como os sofistas pareciam saber. Mas Sócrates, para desconcerto geral, dizia: eu também não sei. Por isso estou perguntando. E por estar de acordo com tudo isso, que eu brinco com vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou responder. E vocês sabem qual é a resposta quando é algo que eu não sei. Aonde ele criou, portanto, a famosa expressão atribuída a ele: sei que nada sei. Onde é que está essa verdade? Muitas pessoas hoje se debatem muito aí nessas questões que nós estamos vivendo, esse momento complicado da nossa sociedade. É uma revolução social que nós estamos vivendo. E quem é que está com razão? Eu não sei. O conflito não é entre o bem e o mal, e sim entre a ignorância e o conhecimento. Assim disse Sócrates. A consciência da própria ignorância é o começo da filosofia. Portanto, nós admitimos que nós somos ignorantes, nós temos muito que aprender. Eu não sei. Desenvolver essa humildade, aí sim nós vamos crescer. Mas o que é que Sócrates procurava? Ele estava sempre procurando uma definição daquilo que uma coisa, uma ideia, um valor é verdadeiramente. Ele procurava a essência verdadeira da coisa, da ideia em si, do valor de uma ideia. Procurava o conceito e não a mera opinião que temos de nós mesmos. É diferente a opinião de conceito sobre as coisas, das ideias e dos valores. Então, até hoje, a gente vê, em reúne um grupo de pessoas, qual é a sua opinião? E lá vão dar opinião. Agora, recentemente, quando acabei de convidar um casal de amigos, e aí ele falou, mas Antônio, que maravilha, 80 anos, do jeito que você está aí, não parece? Eu digo, eu tenho consciência disso. Aí ele falou assim para mim, e como é que é a retrospectiva? Caramba, para que fazer retrospectiva? Para justificar o que nós somos hoje? É passado, não interessa mais. Vamos usar coisas do passado como experiência. E hoje, viver hoje, com aquilo que nós aprendemos um pouco mais. Porque, na realidade, nós não sabemos. E já Aristóteles, também antes de Cristo, 384 anos, ele pode ser considerado, então, o verdadeiro pai da psicologia. Ele estudou sensações e inteligência. Sensações são emoções, não? E a inteligência do que fazer com as emoções. Eu falo com vocês do 90-10, né? 10% das coisas que nos acontecem são involuntárias. 90% do que fazer com elas depende de nós. Me parece que é algo parecido com isso aqui que Aristóteles estava estudando. Sensação e inteligência. Fez considerações sobre a imaginação, os juízos, o raciocínio e a memória. E assim emitiu opinião de que as operações psíquicas constituíam funções dos órgãos materiais. Ele defendia a metodologia da razão e fundou a escola peripatética, que pode ser considerada uma das precursoras da psicoterapia e da psicopedagogia.
Sócrates foi o primeiro a defender a supremacia da faculdade do pensamento, livre pensamento para qualquer um, que considerava a melhor via para se chegar ao conhecimento de si próprio. Durante o período socrático, a filosofia se transformou numa verdadeira antropologia. Então, nesse período socrático, o antropológico, com o desenvolvimento das cidades, do comércio, do artesanato e das artes militares, Atenas se tornou o centro da vida social, política e cultural da Grécia. Vivendo seu período de esplendor, conhecido como o século de Péricles. Foi uma época de grande florescimento da democracia, minha gente. A democracia grega possuía, entre outras, duas características de grande importância para o futuro da filosofia. Em primeiro lugar, a democracia afirmava a igualdade de todos os homens adultos perante as leis e o direito de todos de participar diretamente do governo da cidade e da polis. Vivemos isso hoje, não? Em segundo lugar, e como consequência, a democracia, sendo direta e não por eleição de representantes, garantia a todos a participação no governo. E os que dele participavam tinham o direito de exprimir, discutir e defender em público suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Surgia, então, na época, a figura política do cidadão. Mas estavam excluídos da cidadania o que os gregos chamavam de dependentes, mulheres, machismo, escravos, poder, crianças e velhos. Também estavam excluídos os estrangeiros. Então, para conseguir que a sua opinião fosse aceita nas assembleias, o cidadão precisava saber falar e ser capaz de persuadir, de convencer. E com isso, uma mudança profunda ocorreu na educação grega. Os sofistas ensinavam técnicas de persuasão para jovens, que aprendiam a defender a posição ou opinião. Opinião A. Depois, a posição, opinião contrária a não A. De modo que, numa assembleia, soubessem ter fortes argumentos a favor ou contra uma opinião e assim ganhasse a discussão. Então, partia-se para uma disputa, se tornavam adversários, para ver quem ganhava o jogo. O filósofo Sócrates foi considerado patrono da filosofia. Ele se rebelou contra os sofistas, dizendo que não eram filósofos, pois não tinham amor pela sabedoria e nem respeito pela verdade, defendendo qualquer ideia, se isso fosse vantajoso. Corrompiam o espírito dos jovens. Os historiadores mais recentes consideram os sofistas verdadeiros representantes do espírito democrático, isto é, da pluralidade completuosa de opiniões e interesses, enquanto seus adversários seriam partidários de uma política aristocrática, na qual somente algumas opiniões e interesses teriam direito para valer para o restante da sociedade. Então, no filósofo Sócrates, na busca de verdades absolutas, dizendo assim, as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. E os sofistas, na busca de vários pontos de vista, meu ponto de vista.
Quantos sofistas nós temos hoje na nossa sociedade, nos nossos relacionamentos? O homem é a medida de todas as coisas. Então, vejamos. Qual a diferença entre uma opinião e um conceito? A opinião é arraigada. O conceito é um entendimento. A opinião varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar e de época para época. Ela é instável, é mutável, depende de cada um, de seus gostos e suas preferências. Se ela estiver tendo benefício dentro de uma determinada situação, a opinião dela é que deve continuar. O conceito, ao contrário, é uma verdade intemporal, é uma verdade universal e necessária que o pensamento vai descobrindo, mostrando que a essência universal, intemporal, é necessária de alguma coisa. Por isso, Sócrates não perguntava se tal ou qual coisa era bela, pois nossa opinião sobre ela pode variar. E sim, o que é a beleza? Qual é a essência ou o conceito do belo, do justo, do amor, da amizade? Aí Sócrates perguntava assim: que razões rigorosas você possui para dizer o que você diz e para pensar o que você pensa? Quais são suas razões? Nós vamos estudar muito a questão de razão no 14º módulo, na ética. Qual é o fundamento racional daquilo que você fala e pensa? Fundamentação própria, não fundamentação teórica. Sabemos que os poderosos têm medo do pensamento, pois o poder é mais forte se ninguém pensar. Criar uma sociedade emburricada é muito mais fácil dominá-la. Porque aí, se todo mundo aceitar as coisas como elas são impostas, ou melhor, como nos dizem e nos fazem acreditar que elas são, para os poderosos de Atenas, Sócrates tornara-se um perigo, pois fazia a juventude pensar. O que está acontecendo hoje na nossa sociedade? Estão pensando? Daí nós estamos vivendo uma rebelião social, porque estão pensando. Isso é um processo evolutivo. Por isso eles acusaram Sócrates de desrespeitar os deuses, de corromper os jovens e violar as leis. Ora, o Sócrates, então, o que ele fez? Desrespeitando os deuses, ele deixou para lá o superego, queria a busca da verdade. Aí ele foi levado perante a Assembleia para julgamento, mas o Sócrates não se defendeu e foi condenado a tomar um veneno, a cicuta, e foi obrigado a se suicidar. E por que ele fez isso? Porque ele não se defendeu. Ele dizia: se eu me defender, estarei aceitando as acusações, e eu não as aceito. Se eu me defender, o que os juízes vão exigir de mim? Que eu pare de filosofar? Mas eu prefiro a morte a ter que renunciar à filosofia. O julgamento e a morte de Sócrates são então narrados por Platão numa obra intitulada Apologia de Sócrates, Apologia da Verdade. A defesa de Sócrates, feitas por seus discípulos contra Atenas. Sócrates, na realidade, ele nunca escreveu. O que nós sabemos do pensamento dele encontra-se nas obras de seus vários discípulos, onde Platão foi o mais importante deles.
Se reunirmos o que esse filósofo escreveu sobre os sofistas e sobre Sócrates, além da exposição de suas próprias ideias, nós poderemos apresentar como características gerais do período socrático a filosofia se volta para as questões humanas no plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores, e se ocupa e se preocupa com as questões morais e políticas. O ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento, ou no homem como um ser racional. Este animal racional que fala, capaz de conhecer-se a si mesmo, e, portanto, é capaz de fazer reflexão sobre seus atos e sobre a vida. Reflexão é a volta que o pensamento faz sobre si mesmo, para que você possa se conhecer, para que você possa analisar uma determinada situação. É a consciência, conhecendo-se a si mesmo, chegando Álvaro, como capacidade para conhecer as coisas, alcançando o conceito ou essência do conceito. Sócrates reconhecia a mente também, além da alma. Interessante. Ele tinha analisado as atividades da mente na forma de pensamento, imaginação, memória e sonhos. O que tinha de mente naquela época? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, amigo. Além disso, os seus alunos, Platão e Aristóteles, reforçaram e continuaram as ideias de Sócrates. No entanto, eles não têm muita crença na existência da alma. É chamado de alma, mas para nós é a mente. Então, eles enfatizaram a capacidade de raciocínio do homem. E aí, então, que chamaram o ser humano de animal racional. Platão estava mais interessado em saber o papel da mente. O que é essa mente? No controle do comportamento humano. Ele foi o progenitor do dualismo em psicologia. Ele considerava materiais, substâncias espirituais, o corpo e a mente como dois princípios independentes. Olha que interessante, o corpo e a mente, dois princípios independentes e antagônicos. Mas ele não poderia esclarecer a sua dúvida de forma satisfatória, porque quem é que ia ter essa compreensão? Hoje nós falamos do ser humano, ele tem uma estrutura tripartite, corpo, cérebro e mente. Para os religiosos, a mente é alma. No dualismo de Platão, ele foi largamente superado pelo seu aluno Aristóteles, foi grandioso, que reuniu o pensamento psicológico com os estudos naturais e restaurou a sua estreita ligação com a biologia e a medicina da época. Ele transmitiu a ideia de inseparabilidade da alma e do corpo vivo. E levantou a hipótese de que a mente é o resultado das atividades psicológicas. Disse que é necessário entender os processos psicológicos, incluindo as atividades dos órgãos, dos sentidos, que ajudam o indivíduo a experimentar o seu ambiente. A nossa mente é o maior conteúdo que nós temos, minha gente, só que ela não é visível. Existe um tipo de câmera que ela consegue ver essa energia toda que nós temos, que é a nossa mente. É bastante interessante. E nós não temos certeza onde é que ela está localizada, que ela envolve o corpo todo. Ela é energia, ela é energética.
A psicologia surgiu como uma disciplina científica pelo estabelecimento do primeiro Instituto de Psicologia em 1879, em Leipzig, na Alemanha. Wilhelm Wundt, lá em 1832 até 1920. E foi aí que os primeiros psicólogos profissionais adquiriram as competências de trabalho experimental para estudar a mente, mas estudavam mais o comportamento. Wundt centrou seus estudos nas experiências conscientes e ele substituiu o conceito de espírito por consciência. Ele adotou o método de introspecção. Decorrendo o tempo, o desenvolvimento da psicologia como uma ciência independente tem ímpeto. Os psicólogos começaram rejeitando os diferentes métodos e abordagens baseadas em especulações e tentaram fornecer base científica para o assunto. Foi um processo muito grande para a gente buscar um pouco mais do entendimento do ser humano. Esses esforços resultaram no surgimento de diferentes escolas de pensamento, como o estruturalismo, o funcionalismo, o behaviorismo, gestaltismo, psicanálise, escola humanística e assim por diante. Então, daí que se deve à filosofia e cultura gregas muitos dos principais conhecimentos sobre a natureza dos fenômenos psicológicos. Daí, a razão para muitas das designações e terminologias universalmente usadas em psiquiatria, tais como esquizofrenia, paranoia, oligofrenia, que nós vamos estar muito ligados agora neste módulo. A psicanálise buscou muitos dos seus conceitos à civilização helênica, como exemplo, o complexo de Édipo. Aí, nos próximos séculos, a psiquiatria novamente se deixou contaminar por conceitos teológicos, teologia no meio, distorceu tudo, revestindo-se novamente de caráter místico. Nós não aplicamos teologia em psicanálise de forma alguma. Teólogos que vêm para o nosso curso, eles se espantam, eles não conseguem concluir, porque tem lá suas verdades. Conforme o cristianismo difundia-se paralelamente, ampliava-se a superstição de que a doença psíquica representava manifestação da ira divina, minha gente. E muitos ainda pensam que é assim hoje. Então, pegamos aí um pouco da história da evolução do conhecimento humano, partindo de filósofos importantes. Sócrates foi um grande contribuidor para isso. O pensamento socrático realmente ele é esclarecedor. E vamos ao resumo sobre a história da psiquiatria, para a gente entender como que isso vem se processando. Olha, nós temos o símbolo da psiquiatria, né? É o cetro, a serpente que representa a ciência e duas asas, que representa que está voando. Casos de perturbações mentais estão registrados por toda a história da humanidade. E são desde as épocas mais remotas, como nós vimos aí. São citados por historiadores, poetas, pintores, escultores e médicos. Até nas gravuras que nós encontramos nas cavernas, se mostra coisas assim que não entendemos ainda. Citando assim algumas figuras históricas e conhecidas,
Temos os exemplos dos imperadores romanos de Calígula e Nero. Os reis franceses, Clovis II e Carlos VI. Este último chamado de Carlos, o Louco, ele acreditava que era feito de vidro e que inseria pequenas hastes de ferro em suas roupas, a fim de prevenir que se partisse em pedaços. Esse cara é esquizofrênico e maluco mesmo, né? Há registros de que em civilizações muito antigas, como a Babilônia, o Egito, havia indivíduos, muitos deles sacerdotes, os quais descreveram alguns transtornos mentais, mesclando explicações místico-religiosas em suas descrições. Os egípcios, pelo seu conhecimento em anatomia humana, adquirido pelo hábito de embalsamar cadáveres, produziram escritos destacando o papel do cérebro e do útero na origem de transtornos mentais, sendo o termo histeria, útero, utilizado até mesmo nos nossos dias. Aqui me faz lembrar de um filme bastante interessante, que vocês poderão assistir, chama-se O Físico. É bastante curioso e bem bacana o filme que mostra a proibição de se fazer uma autópsia. Era um sacrilégio. Na Grécia, algumas doenças mentais eram vistas como sendo vingança dos deuses, dos famosos deuses egípcios. Mas aí, com o materialismo grego, passou a tentar mais detalhado e profundamente para aspectos naturais, como sendo causadores de doenças mentais. E nessa época foram iniciados tratamentos médicos para alguns transtornos, dos quais não participava a mitologia grega. A mitologia grega nos serve como referência e não como verdade absoluta. Santo Agostinho de Hipona, ele se dedicou à observação dos fenômenos da memória e da consciência. Entretanto, a sua religiosidade não permitia que as suas observações contrariassem a concepção sobrenatural das doenças psíquicas. Ele tinha que obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Estava submisso por um superego. Mas ele acreditava que o homem mantinha, desde o nascimento, uma inclinação original para o pecado. Puta, o que eles jogam pecado? Fazer sexo é pecado ainda para muita gente hoje. E para concupiscência por um desejo de posse e de gozo, busca do prazer, princípio do ser humano divulgado por Freud. Esta observação influenciou a psicanálise e a própria fenomenologia. As ideias humanistas da Revolução Francesa, combatendo então a degradante concepção das doenças mentais, que tinham muitos loucos naquela ocasião, e de fato aquele mundo que vivia era para deixar qualquer um louco, seu ápice no gesto do médico francês Philippe Pinel. Pinel foi diretor do manicômio de Bicêtre, nos arredores de Paris, um dos primeiros manicômios do mundo. Ele, impressionado, ele era um sujeito muito humano, pelas condições subhumanas, ele conseguiu, em 24 de maio de 1998, a autorização da comunidade revolucionária parisiense para liberar os asilados. Muitos deles algemados há mais de 30 anos, castigados há mais de 30 anos. Você já deve ter assistido também o filme Nice,
o limiar da loucura. Algo parecido com essa história. Deve-se a Pinel a primeira tentativa séria de classificação das doenças mentais, que agrupou em 4 categorias: manias ou delírios gerais, melancolias ou delírios exclusivos, demências e idiotias. Seus estudos e reformas constituíram a primeira revolução psiquiátrica, introduzindo os conceitos de moral e liberdade. E por incrível que a gente possa entender, ainda existem hospícios com essas características. Há um tempo atrás me procurou uma enfermeira que trabalha num hospício em Curitiba, e aí me contou todo o ambiente em que ela vivia, atrás das grades, como prisioneiras. As pessoas que são enviadas lá ficam loucas mesmo, porque trancadas dentro de uma grade, numa condição subhumana. E ela veio com uma angústia muito grande também, com um grau de ansiedade elevado, também puderam viver naquele universo. Já no Brasil, aí está uma foto antiga, né, do primeiro hospício que foi construído no Brasil. Era uma baita de uma fortaleza, uma verdadeira prisão. Então, até o século XVIII, no Brasil, hospitais das Irmandades das Santas Casas de Misericórdia acolhiam e albergavam doentes mentais, alcoólicos e drogados em más condições sanitárias. A Revolução Francesa, no plano político, e os avanços científicos relacionados com a Revolução Industrial, no plano econômico, foram as influências mais significativas no processo de assistência médica e psiquiátrica. Aí que cabe fazer um comentário, algo que nós vimos ainda hoje, que são as pessoas em situação de rua, deram um novo nome, são moradores de rua. São pessoas realmente fora da casinha. Geralmente são alcoólicos ou são adictos. Há 50 anos atrás, faz tempo, né? Eu fui um dos diretores da SOS, Serviço de Obras Sociais, em São José dos Campos. Éramos voluntários. Nós não tínhamos nenhuma verba pública, nada disso. Só tínhamos um lugar que era uma casa de passagem, que ainda hoje existe o mesmo modelo de casa de passagem, em que pega aquele andante que está vindo de outras cidades, de outros estados, leva para a casa de passagem, dá um banho, dá uma comida e dá uma passagem para ele voltar para a terra dele. Nós continuamos chovendo no molhado, ou, digamos assim, enxugando gelo. Então, a psiquiatria no Brasil, à medida que a falta de remédios específicos para os enfermos psiquiátricos, também é uma medicação cara, quando isso continuava, o processo de degradação da assistência psiquiátrica pública no Brasil, tal como no resto do mundo, prosseguia e se aprofundava. Como cuidar desse bando de loucos que estão por aí? A degradação só poderia ser detida com a descoberta de fármacos psicotrópicos que possibilitaram o efetivo enfrentamento das enfermidades mentais. Foi então surgiu a revolução psicofarmacológica. Que mercado fantástico! A penicilina, que tratava efetivamente a sífilis, que usa penicilina até hoje, acrescentaram-se os neurolépticos antidepressivos, que transformavam os portadores da grande psicose em pacientes ambulatoriais. Na ocasião, criada uma indústria de 80 bilhões de dólares, fantástico. E hoje é mais bilionária ainda.
Esse avanço implicou um outro problema. A assistência psiquiátrica pública se dividiu em duas. A assistência patrocinada pelo Estado e aquela mantida pela Previdência Social Pública, que se multiplicou, movida única ou predominantemente pela busca de lucro, de resultados financeiros. O doente mental, então, se transformou numa fonte inesgotável de lucro para empresários que viviam dessa condição e vivem dessa condição. Vou voltar lá, desculpe. Não quer voltar? Voltar. Ok? É que ok. Então, a psiquiatria. O que é a psiquiatria? Especialidade da medicina que lida com a prevenção, atendimento diagnóstico, tratamento e reabilitação das diferentes formas de sofrimentos mentais, sejam elas de cunho orgânico ou funcional, com manifestações psicológicas severas, como a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência e os transtornos de ansiedade. Ou, importante profissão, psiquiatra. Sim, tem psiquiatras maravilhosas. E as modernas, principalmente as mulheres, elas são muito mais abertas para se trabalhar também a questão da psicanálise, a questão das terapias. Mas o psiquiatra também é um ser humano. Então, eu contei para vocês que 50 anos atrás eu fui diretor do SOS, lá em São José dos Campos, e nós tínhamos um psiquiatra que ele fazia plantão noturno para atender os moradores de rua, os mendigos. Depois nós descobrimos que ele fazia plantão noturno, que ele tinha um prazer imenso em fazer sexo com essas pessoas. E recentemente, eu já tive algumas sessões com um médico aqui do interior de Santa Catarina, não vou citar nome, evidentemente, vou só contar o caso. Ele tem uma compulsão sexual absurda, outra compulsão viciado em Coca-Cola, ele está fazendo terapia comigo, está tomando Coca-Cola o dia inteiro e fumando. E ele tem uma pós-graduação em psiquiatria. Então, como ele adquiriu um conhecimento técnico, em função da situação que ele vive com a mulher dele, que é outra psicóloga também, totalmente perturbada, ele quer juntar todo o parecer técnico da psiquiatria que ele já trouxe para me mostrar, a fim de que eu pudesse conseguir uma tutela dela para ela ser só dele, obsessivo. Obsessivo por quê? Porque ele sabe que a mulher dele há mais de 2 anos, ela dá para um outro cara, o pedreiro. Não é porque está dando para outro cara. Um pedreiro, não o nível do cara. Extremamente narcísico. Então, também é um homem doente, com pós-graduação em psiquiatria. É um ser humano. Os médicos especializados em psiquiatria, em geral, são designados como psiquiatras. A meta principal é o alívio do sofrimento e o bem-estar psíquico. Para isso, é necessária uma avaliação completa do paciente, com perspectivas biológicas, psicológicas e de ordem cultural, entre outras afins. Então, uma doença ou um problema psíquico pode ser tratado com medicamentos ou de forma terapêutica, terapêuticas diversas. Como a psicoterapia. Nós somos psicoterapeutas, que é a prática de maior tradição no tratamento.
Nem sempre o tratamento que nós realizamos com nossos pacientes são tratamentos psicanalíticos. São psicoterapias. Vocês não chegaram neste quadro ainda da psicoterapia. A psicoterapia breve, por exemplo. Módulo 16, se não me engano. Mas a reforma psiquiátrica no Brasil pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença mental, eliminando gradualmente a intenção como forma de exclusão social. Este modelo seria substituído por uma rede de serviços territoriais de atenção psicossocial, visando a integração da pessoa que sofre de transtornos mentais à comunidade. E cria uma outra comunidade diferente. Os tradicionais e famosos CAPS. Ora, como é que ia reunir essa turma toda no hospício? Então, o CAPS, ele fragmentou isso aí, tornou-se uma viabilidade para amenizar a dor dessas pessoas. Mas cadê os profissionais competentes para isso? É uma boa pergunta, né? A rede territorial de serviços que foi proposta na reforma psiquiátrica, ela inclui Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Centro de Convivência e Cultura Assistidos, Cooperativa de Trabalho Protegido, a economia solidária. É muito bacana a economia solidária. As pessoas se sentem mais realizadas, mas são pessoas desequilibradas. Oficina de geração de renda e residências terapêuticas. Residências terapêuticas tem um monte esparramadas aí pelo Brasil afora. Principalmente para tratar a toxicomania, que nós vamos fazer uma abordagem ainda na continuidade desta aula. Residências terapêuticas. Eu cheguei a visitar várias delas, cheguei a fazer uma palestra em Jaraguá do Sul, lá no Parque Malvi, onde tinham pelo menos umas 20 residências terapêuticas lá, que tratando dos adictos, tratando das drogas. Assim, descentralizando e territorializando o atendimento em saúde, conforme previsto na lei federal que institui o Sistema Único de Saúde, SUS, no Brasil. Mas, por outro lado, eu vi situações interessantes nessas residências, não são todas, não vamos também generalizar, mas em 2 casos eu vi que simplesmente aqueles que estavam como gestores ali, ou que construíram, que formaram essa residência terapêutica, o interesse único financeiro. Lógico que tem uma verba que vai do governo para essas residências, mas também as pessoas pagam para levar as pessoas para serem tratadas. Em uma delas, um psicólogo que eu tinha amizade com ele, que cheguei a visitar algumas vezes essa residência terapêutica de drogados, e nós íamos estabelecer uma parceria de fazer algum trabalho lá junto com essas pessoas. Ele caiu fora dessa residência, porque o proprietário disse a ele: olha, eu consegui agora um carimbo com CRM, então você pode carimbar aí e assinar para a gente vender o remédio para essa turma. Tudo por visão do lucro. Ele caiu fora, ele não aceitou. A ética dele não permite, a moral dele também não. Então, deturpa novamente, não? A proposta dessa reforma psiquiátrica é a desativação gradual dos manicômios que ainda existem, para que aqueles que sofrem de transtornos mentais possam conviver livremente na sociedade. Manicômio. Acabar com eles é uma luta de todos há mais de 30 anos, há muito mais de 30 anos, desde que começou essa reforma psiquiátrica. E que luta inglória. Porém, ocorre que muitos deles
sequer têm nome conhecido, documentos familiares, o que dificulta a reinserção social. Aqueles filhos proscritos de drogados que nasceram na rua também não possuem acesso aos benefícios sociais oferecidos pelo Estado. São muito ignorantes para isso. Não têm uma aposentadoria, auxílio-doença. E alguns querem se aproveitar dessa situação. Uma ocasião também, uma fonoaudióloga veio para fazer terapia comigo. Ela não suportava mais o trabalho que ela estava fazendo, ela era contratada, e ela queria se aposentar. Então, queria que eu fizesse uma declaração que ela estava em desequilíbrio mental, a fim de que ela apresentasse para apreciação no INSS. Que coisa, não é? Capaz, o psicanalista não dá declaração nenhuma desse tipo. Mas aí pode parecer estranho que o modo de psiquiatria e não a teoria psicanalítica apareça em relevância neste módulo. Não há nenhuma presunção de primazia, minha gente. Porém, a psiquiatria, que nós situamos todas as demais ciências do psiquismo e do comportamento, bem como estabelecemos os seus parâmetros e limites, há que se levar em conta que as enfermidades são mais pertinazes do psiquismo, estão no universo psicogênico. E aí está esparramado por aí a grande dúvida no meio da sociedade. Psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalista. Aí, nessa área, nós vamos encontrar cerca de 50% da população com algum tipo de afetamento. Cinquenta por cento da população hoje está se manifestando na rua, né? De forma pacífica. Estão afetados. E 50% da população com afetamento psíquico, é gente pra caramba, né? No Brasil, dá mais de 100 milhões. É da perspectiva psiquiátrica que nós contemplamos a independência da psicanálise e fazemos também a delimitação das áreas de competência de cada ciência. A psicanálise não é juntar pontos para concluir matematicamente o que a pessoa é. A psicanálise é a liberdade do ser humano. Daí que os conhecimentos das enfermidades psicogênicas, que são aquelas que abrangem o organismo da pessoa, é fundamental para todo aquele que deseja conhecer o ser humano em profundidade. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso. E assim poder praticar a psicanálise com mais segurança, tornando-se, portanto, boa prática o estabelecimento de contatos com médicos psiquiatras que tenham bom senso e entender a importância de um tratamento multidisciplinar com a psicanálise. Alguns reconhecem que somente a medicação não vai resultar em cura, pois a química humana necessita de ações combinadas para produzir estímulos mentais, para alcançar o equilíbrio neuronal adequado para uma vida saudável. Então, buscar noções básicas de atividades neuronais, sinapses, entender o que são sinapses, produção hormonal, são importantes para a gente aprender a estimular o paciente a buscar solução dentro de si, ou de conviver bem resolvido com seu transtorno interno.
A psicanálise não é subespecialidade da psiquiatria, não é especialização médica e não pertence à psicologia. As pessoas, em geral, confundem tudo, acham que a psicanálise é um ramo da psiquiatria ou acham que é um ramo da psicologia. Alguns que vêm procurar o curso de psicanálise logo perguntam: ah, mas tem registro no MEC? A psicanálise é liberdade. Não tem registro no MEC, não pode ter. São ciências afins, porém completamente definidas e cuidando de parte do psiquismo que não se confundem. Os objetivos e perspectivas são diferentes. Os problemas da mente podem ser divididos em dois tipos básicos: estruturais e não estruturais. Nas estruturais, nós vamos observar que podem ser subdivididas em psicogênicos e neurológicos, embora o conceito seja ainda diferente para o último caso. Aí colocou uma imagem mostrando um problema sério que é psicogênico e que se torna estrutural, que é o mal de Alzheimer. Uma lacuna formada no cérebro, portanto, uma lacuna no nível de neurônios, que não permite a comunicação desses, o que afeta, portanto, a memória de longo prazo, a memória de curto prazo. Os problemas da mente podem ser divididos em dois tipos básicos: estruturais e não estruturais. As estruturais podem ser divididas em psicogênico e neurológico, embora o conceito ainda seja diferente para o último caso do neurológico. É um outro aspecto bastante interessante para a gente entender. Os psicogênicos competem à psiquiatria. Os neurológicos competem à neurologia. Quando eu falo que o problema é neurológico, estamos também ter uma participação, estabelecer uma parceria com um neurologista que tem a mente aberta. Mas tem aqueles que estão despreparados. Há pouco tempo, eu encaminhei um paciente, eu sugeri que ele procurasse um neurologista para ver se existia alguma lesão no sentido dele. No fim, não tinha nada disso, felizmente. E com as terapias ele resolveu a situação que ele estava vivendo. Mas dava aquela interessante, ele falou: caramba, será que tem algum problema neurológico? E ele foi procurar um neurologista. E lá para o neurologista, ele falou: quem me indicou o senhor, doutor, foi o psicanalista tal. O neurologista falou para ele: psicanalista? Isso não existe. Totalmente desinformado. Mas não vamos generalizar, né? Existem outros que são mais informados, que atendem a gente com respeito e somos colegas de trabalho. E aí nós temos que entender que os problemas estruturais não nos pertencem. É com psiquiatra e neurologista. São estruturas afetadas. Já os não estruturais, fisicamente, organicamente, aí sim, esse competem à psicanálise. Estrutural é toda enfermidade que lesiona, ou seja, toda enfermidade que, de certo modo, lesou a estrutura da psique, de uma forma ou de outra. A lesão pode ser funcional, degenerativa ou abrasiva, ou seja, desgastada. O processo degenerativo acontece com o avançar da idade das pessoas que não desenvolvem o uso da mente. Muito rapidamente, elas entram para um mal de Alzheimer. No âmbito estrutural, nós encontramos todas as psicoses, transtornos, oligofrenias, surtos, que são os loucos.
Todas essas enfermidades têm uma lesão que as determina. Embora a lesão aí não signifique qualquer coisa anatômica. Nós situamos também as neuropatias, cujo sistema nervoso, nas áreas central e periférica, também apresenta lesão, saturação ou estresse. Então, é estrutural. O conceito de estrutural varia quando nos referimos às neuropatias, aí são neurológicos, porque aí pensamos em estrutura como organismo, sem nos preocuparmos com o afetamento do psiquismo, que está presente em todo problema estrutural psicogênico. Já o não estrutural é toda enfermidade do psiquismo que não pode ser encontrada lesão. Não tem diagnóstico clínico, em clínica, para encontrar o problema. Nós somos psicanalistas clínicos e fazemos isso de forma empírica. Nem funcional, degenerativa ou abrasiva. Assim, toda neurose é não estrutural. Nós tratamos de neurose, porque faz parte do material assimilado. As neuroses são resultados das nossas experiências, das nossas vivências, dos traumas que passamos em nossa vida, os recalques que recebemos, que fazemos, sobretudo relacionados com a fixação da libido, fixação problemática. A psicanálise se ocupa das não estruturais, enquanto que a psiquiatria se ocupa das estruturais psicogênicas. A neurologia se ocupa das estruturais neuropatológicas. São parcerias muito interessantes, é tratamento multidisciplinar, aí a coisa funciona. Eu tenho alguns psiquiatras que recomendam que venham procurar um psicanalista. Eu conheço alguns que já mandaram pacientes para mim. A neurologia é uma ciência mais antiga que a psiquiatria. Neurologia cuida e estuda o sistema nervoso. Mas sistema nervoso não é mente, não é? Mas interfere consideravelmente nesta, porque a mente interage com a somatização. Quando nós falamos da psicossomatização, se algo não está funcionando, a mente também ela fica perturbada. A neurologia, então, é a especialidade médica que lida com esses distúrbios estruturais neuronais. Eles têm recursos para verificar isso, um deles é o eletroencefalograma, mas também eles têm recursos mais avançados. Então, distúrbios estruturais, diagnóstico e tratamento de todas as categorias de doenças que envolvem o sistema nervoso central, periférico e autônomo, muito complexo, incluindo os seus revestimentos. Quando fala em revestimentos, são aqueles fiozinhos fininhos que recebem uma capinha para não entrar em curto-circuito, que chama-se capa de mielina. Revestimentos dos vasos sanguíneos e todos os tecidos efetores, como os músculos. O neurologista, ele é treinado para investigar, diagnosticar e tratar distúrbios neurológicos. O neuropediatra trata de doenças neurológicas em crianças, especificamente especializado em neurologia infantil. A psicologia tem afinidade com a psiquiatria apenas por empregar os mesmos métodos de tratamento, psicoterapias, não medicamentosas, que a psiquiatria também o faz.
pode-se observar que a psicologia está mais para a psicanálise do que para a psiquiatria. Portanto, estabelecer parceria com psicólogo também é muito bom. Que a psiquiatria que é um ramo de modo médico de tratar o psiquismo, quase sempre de modo alopático e como panaceia. Medicação em cima do coitado. Ao transtorno dos instintos. Por instinto, nós entendemos ser uma força interior determinada pela natureza e incontrolável pela pessoa. Porém, instinto é próprio da pessoa e é ativado de modo natural e não absurdo. E o principal dos instintos é a libido, que é o impulso vital, a energia, a pulsão. O impulso carece de direção e se encaminha a um fim. Quando carece de direção, ela não tem o objeto de desejo. Entre os instintos encontramos os sexuais, a libido sexual, a agressividade, o instinto de poder e de possessão, e assim tantos outros. Boa noite, minha gente. Muito obrigado por sua participação. Vocês preferem amanhã ou depois de amanhã? Aí vamos conversar em seguida para decidir isso. Pode ser? Vou retirar os slides. Ok. À disposição. Quem quer falar? Hoje eu não quero falar, professor. Deixa eu só escutar. À vontade. Kali, quer falar alguma coisa, Kali? Não. Cléia? Também não. Mai? Ai, Também não. Eu vou deixar os outros falar. Ninguém quer falar hoje, só eu falei aqui, né? Aí virou um monólogo, hein? Mas é muita coisa para levar em consideração também com o nosso trabalho, não é, pessoal? é. É bem isso, não é? É. Então, eu penso que talvez seja interessante para que vocês possam ler um pouco da apostila, porque é muita informação que vai de uma vez só, não fazer a aula amanhã, fazer depois de amanhã. Aí dá tempo de vocês lerem, estão de acordo? Ah, eu acho, é verdade. Pode Acho ser. melhor? Para mim também. Na quinta-feira, então, né? Uhum. Então tá. Então a gente muda para quinta-feira, no mesmo horário. Aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Vai ficar mais louco ainda. Bom, se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário, podemos encerrar então? Até Podemos. depois de amanhã. Muito obrigado pela presença de vocês. Beijão para Boa todos. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, Antônio. Boa Tchau. noite.